Murilo sempre pagou os melhores profissionais. Técnicas modernas, equipamentos caros, cuidadoras experientes, nada funcionava. Sua mãe, Odete, continuava presa naquela cadeira de rodas, cada vez mais distante, mais dura, mais sozinha. Até o dia em que voltou para casa mais cedo e viu o que a empregada fazia com ela. Não era um tratamento, não era terapia. Era algo que nenhum dinheiro dele tinha conseguido comprar. Murilo saiu de casa como sempre fazia. Rápido, direto, sem olhar para os lados. Pegou a pasta de couro, ajeitou o relógio no pulso e seguiu para o escritório. Nem passou pela sala. Sabia que a mãe estaria lá, na cadeira de rodas, olhando para o jardim através da janela. Sempre no mesmo lugar. Sempre em silêncio. Odete tinha 72 anos. Cabelos brancos presos em um coque baixo, mãos finas e pele marcada pelo tempo. A dor nas articulações a impedia de andar. Cada tentativa era um sofrimento. Por isso, a cadeira virou rotina. E a rotina virou prisão. Murilo tentou de tudo. Contratou fisioterapeutas, médicos particulares, enfermeiras com currículos impecáveis. Comprou equipamentos importados, cadeiras elétricas, colchões ortopédicos. Pagava bem, muito bem. Mas nenhuma cuidadora durava mais de 3 semanas. A última saiu sem aviso. Deixou um bilhete curto na mesa da cozinha. Não consigo mais. Murilo nem ficou surpreso. A mãe era difícil, reclamava de tudo, recusava ajuda. Afastava qualquer tentativa de conversa com respostas curtas e olhares cortantes. Ele sabia disso e, no fundo, entendia. Odete sempre foi independente, forte. Ver-se dependente dos outros a deixava furiosa, mas ele não tinha tempo para lidar com isso. Reuniões, viagens, contratos, a empresa não parava. E a mãe? Bem, a mãe tinha tudo o que precisava. Comida na mesa, remédios em dia, casa limpa. O que mais ela queria? Foi quando a agência de empregos ligou. Senhor Murilo, temos uma candidata, mas ela não é cuidadora. É empregada doméstica, limpeza, cozinha, organização geral. Não preciso de cuidadora. Ele respondeu seco. Preciso de alguém que mantenha a casa funcionando. Mande ela amanhã. No dia seguinte, Glória chegou cedo. Bateu na porta às 7 da manhã, pontual. Murilo abriu, deu uma olhada rápida. Mulher na faixa dos 50, baixa, rosto sério, mãos calejadas, e entregou a chave reserva. A cozinha é ali, os quartos no 2º andar. A senhora que mora aqui fica na sala durante o dia. Não precisa se preocupar com ela. Só mantenha tudo limpo e em ordem. Glória assentiu. Não fez perguntas. Pegou a chave, guardou na bolsa e entrou. A casa era enorme. Piso de mármore, lustres de cristal, móveis caros que pareciam nunca ter sido usados. Tudo brilhava. Tudo estava no lugar. Mas não havia vida ali. Era bonito, mas vazio. Como um museu. Glória começou pela cozinha. Organizou armários, limpou bancadas, checou a despensa. Tudo impecável, quase nada fora do lugar. Trabalhou em silêncio, sem pressa, sem barulho. Foi só no meio da manhã que passou pela sala e viu Odete, sentada na cadeira de rodas de costas para a porta, olhando pela janela. Não se mexeu, não virou a cabeça. Apenas ficou ali, imóvel, como se o mundo lá fora não existisse. Glória parou por um instante. Observou e percebeu algo que ninguém mais tinha notado. Aquela mulher não estava apenas com dor. Estava sozinha. Não tentou se aproximar. Não disse nada. Apenas continuou o trabalho. Mas antes de sair, ao final do dia, arrumou os almofadões da poltrona ao lado da janela. Ajeitou as cortinas para que a luz entrasse de forma mais suave. Deixou tudo como estava, mas um pouco menos frio. Quando Murilo voltou naquela noite, encontrou a casa impecável. Jantou sozinho, como sempre. Nem perguntou sobre a mãe. Presumiu que estava tudo bem. Afinal, Glória não reclamou.
Não pediu nada. Não saiu correndo. Isso, para ele, já era um bom sinal. Mas naquela noite, enquanto subia para o quarto, ouviu algo vindo da sala. Um suspiro. Baixo, quase imperceptível. Parou no corredor. Olhou na direção da sala. A porta estava entreaberta. A luz apagada. Pensou em entrar. Perguntar se estava tudo bem. Mas não entrou. Subiu as escadas e fechou a porta do quarto. Como sempre fazia. Glória voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma postura discreta. Limpava, organizava, cozinhava. Não falava muito, não perguntava nada, apenas fazia o trabalho. Mas nos primeiros dias começou a perceber detalhes que ninguém mais via. A bandeja de café da manhã que Murilo deixava na mesa da sala para a mãe voltava quase intocada. O pão cortado ao meio, frio, o suco pela metade, como se Odete comesse só para cumprir protocolo. As almofadas da cadeira de rodas estavam sempre na mesma posição. Ninguém as arrumava. Ninguém checava se estavam confortáveis. E a sala sempre silenciosa, nenhum som, nenhuma televisão ligada, nenhum rádio, só o vazio. Glória não era terapeuta, não era enfermeira, mas tinha olhos e sabia reconhecer abandono quando via. No terceiro dia, enquanto passava pano na estante, reparou que Odete a observava, não de forma direta, de lado, com o canto do olho, como se quisesse ver sem ser vista. Glória fingiu não notar. Continuou o trabalho. Mas quando terminou, parou na porta da sala e disse, sem olhar: "A senhora precisa de mais alguma coisa?" Silêncio. Odete não respondeu. Apenas virou o rosto para a janela. Glória esperou mais alguns segundos. Depois, saiu. No dia seguinte, fez a mesma pergunta. Mesma resposta. Nada. Mas no quinto dia, algo mudou. Glória estava limpando a mesa de centro quando ouviu a voz de Odete. Baixa, rouca, como se há muito tempo não fosse usada. "Você não vai me perguntar o que eu tenho?" Glória parou, olhou para ela. Odete continuava de costas, mas o tom era diferente. Não era agressivo, era cansado. "Não", Glória respondeu calma. "A senhora vai me contar se quiser." Odete ficou em silêncio, mas dessa vez não virou o rosto. Ficou parada, processando a resposta. Glória terminou de limpar e saiu da sala. Mas antes de ir embora naquele dia, fez algo diferente. Foi até o aparelho de som antigo que ficava esquecido no canto da estante. Limpou a poeira. Checou se funcionava. E no dia seguinte trouxe um pendrive de casa. Enquanto arrumava a sala, colocou uma música. Baixa, suave, nada chamativo. Apenas algo para quebrar o silêncio. Continuou limpando, organizando, como se nada tivesse mudado. Mas percebeu que Odete parou de olhar pela janela. Virou a cabeça, só um pouco, na direção do som. Não reclamou. Não pediu para desligar. Apenas escutou. Glória terminou o trabalho daquele dia sem dizer nada. Desligou o som antes de sair. Guardou o pendrive e foi embora. Mas no dia seguinte, quando voltou, Odete estava no mesmo lugar, mesma postura, mesma janela. Só que dessa vez, quando Glória entrou na sala, a senhora falou primeiro. "Você pode colocar aquela música de novo?" Glória parou, olhou para ela e pela primeira vez viu algo diferente no rosto de Odete. Não era rispidez, não era frieza, era esperança. Glória assentiu. Foi até o aparelho, colocou a música. E enquanto limpava, viu Odete fechar os olhos, respirar fundo, deixar o som preencher o espaço vazio que havia ao redor dela. Naquele dia, Glória percebeu algo importante. Aquela mulher não precisava de técnica, não precisava de remédios melhores, não precisava de equipamentos caros, precisava de alguém que a visse como gente. Quando Murilo chegou naquela noite, a casa estava impecável como sempre. Ele nem notou a diferença. Jantou,
Trabalhou no escritório, subiu para o quarto. Mas antes de dormir, ouviu algo vindo da sala. Um som baixo, quase imperceptível. Música. Franziu a testa, desceu as escadas, foi até a porta da sala. Odete estava dormindo na cadeira. O som ainda tocava no aparelho. Murilo desligou, cobriu a mãe com um xale que estava no sofá e subiu de volta. Não fez perguntas. Não quis saber de onde veio aquilo. Presumiu que era coisa da empregada nova. E achou estranho, mas não ruim. A música virou rotina. Toda manhã, quando Glória chegava, colocava o som. Sempre baixo, sempre discreto. E Odete esperava por aquilo. Não pedia, não agradecia, mas ficava diferente, menos tensa, menos distante. Glória percebia. E continuava. Limpava a casa com a música ao fundo, organizava as almofadas, arrumava as cortinas, tudo no ritmo das canções que tocavam. E um dia, sem pensar, começou a dançar. Não era nada ensaiado, não era nada planejado, apenas movimentos leves enquanto passava pano no chão. Um passo para a esquerda, outro para a direita, os braços acompanhando o ritmo da melodia. Simples, natural. Odete observava da cadeira. Não virou o rosto dessa vez. Ficou olhando, sem piscar, sem desviar. E então, sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Glória parou de limpar, olhou para ela. A senhora gosta de dançar? Odete baixou o olhar. As mãos tremeram levemente sobre o colo. Eu costumava. A voz saiu baixa, quase envergonhada. Antes de tudo isso. Glória largou o pano. Aproximou-se devagar. Ajoelhou-se ao lado da cadeira. Então dance, disse suave. Odete deu uma risada curta, amarga. Eu não consigo mais. Olha para mim. Glória balançou a cabeça. Não precisa se levantar para dançar. Odete franziu a testa. Não entendeu. Glória levantou-se, voltou para o meio da sala e começou a dançar de novo. Movimentos simples, nada exagerado, apenas o corpo acompanhando a música. E então olhou para Odete. Mexe os pés, pediu com um sorriso gentil. Odete hesitou, olhou para os próprios pés, parados, presos àquela cadeira há tanto tempo, mas algo dentro dela se mexeu. Devagar, muito devagar, começou a mover os dedos. Depois o pé direito. Só um pouco, só o suficiente para acompanhar o ritmo. Doía, claro que doía. Mas não era uma dor insuportável. Era uma dor viva. Glória sorriu. Continuou dançando. E Odete continuou mexendo os pés. E então, sem perceber, seus braços também se moveram. Subiram levemente. Acompanharam a melodia, o corpo inteiro respondendo ao som, mesmo sentada. Ela não tentou levantar, não podia, mas se movia, e pela primeira vez em anos, se sentiu leve. Quando a música terminou, Odete estava ofegante, mas sorrindo. Um sorriso verdadeiro, cheio. Glória se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dela. A senhora dança muito bem. Odete riu. Dessa vez não foi amargo, foi feliz. Nos dias seguintes, aquilo virou um ritual secreto. Sempre no mesmo horário, sempre com as mesmas músicas, sempre só as duas. Glória dançava. Odete se movia na cadeira. Poucos minutos, nada exagerado, mas o suficiente para trazer algo de volta, algo que havia se perdido. Mas elas tinham medo, medo de serem vistas, medo de serem julgadas, medo de que Murilo descobrisse e acabasse com tudo. Por isso, sempre checavam o relógio, sempre paravam antes do meio-dia, sempre guardavam segredo. Até que um dia, Glória esqueceu de olhar a hora. A música estava mais alta que o normal. Odete ria enquanto mexia os braços. Glória girava no meio da sala, leve, solta. E então ouviram o som da porta da frente se abrindo. Glória congelou.
Odete arregalou os olhos. Era muito cedo. Murilo nunca voltava naquele horário. Mas o som dos passos no corredor era inconfundível. Glória correu até o aparelho de som, desligou, prendeu a respiração. Odete ajeitou a postura na cadeira, respirou fundo. Tentou parecer normal. Glória pegou o pano de chão rapidamente, fingiu estar limpando. Os passos se aproximaram e pararam bem na porta da sala. Murilo estava ali, parado, olhando. Glória não ousou levantar os olhos. Sabia que estava acabado, sabia que seria demitida. Mas Murilo não disse nada, apenas ficou ali, por longos segundos, observando a mãe suada, a empregada tensa, o aparelho de som ainda quente. Ele sabia que algo tinha acontecido, mas não sabia o quê, e isso o incomodava mais do que deveria. Murilo não perguntou nada naquele dia. Apenas olhou para a mãe, para Glória, e saiu da sala sem dizer uma palavra. Mas algo mudou. Ele começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. A mãe estava diferente, menos ríspida, menos apagada. Quando ele chegava em casa, às vezes ouvia risadas baixas vindo da sala. Risadas, sua mãe rindo. Isso o deixava confuso. Durante anos, Odete viveu em silêncio. Reclamava de tudo, afastava todos, vivia trancada naquele mundo de dor e amargura. E agora, de repente, ria. Ele tentou ignorar. Voltou à rotina. Reuniões, contratos, viagens. Mas a sensação estranha não saía da cabeça. Uma semana depois percebeu outro detalhe. A mãe pedia menos remédios. Antes era todo dia. Analgésicos pela manhã, à tarde, à noite. Ela reclamava da dor constantemente. Mas agora, quase nada. E quando Murilo perguntava se estava tudo bem, ela apenas dizia: "Estou melhor." Melhor? Como? Nenhum médico conseguiu isso. Nenhum tratamento. Nenhuma terapia cara resolveu. Mas agora, com uma empregada doméstica que só limpava a casa, ela estava melhor. Não fazia sentido. E quanto mais ele pensava nisso, mais a desconfiança crescia. Foi quando os comentários começaram. Primeiro foi a vizinha. Dona Clara, uma senhora que morava 3 casas adiante e adorava a fofoca disfarçada de preocupação. Ela parou Murilo na calçada enquanto ele entrava no carro. "Murilo, querido, posso te fazer uma pergunta?" Ele suspirou. Sabia que não era uma pergunta. Era uma insinuação. "Pode? Essa empregada nova que você contratou, você confia nela?" Murilo franziu a testa. "Por quê?" Dona Clara baixou a voz, como se estivesse compartilhando um segredo perigoso. "É que eu tenho visto ela entrando e saindo todos os dias, sempre sozinha com sua mãe. E, bem, você sabe como são essas coisas, né? Idosos são vulneráveis. A gente nunca sabe as intenções das pessoas." Murilo sentiu o peito apertar. Não de medo, de raiva, mas disfarçou. "Ela está fazendo o trabalho dela, só isso." Dona Clara deu um sorriso falso. "Ah, claro, claro. Só quis te alertar, querido. A gente nunca é cuidadoso demais, né?" Murilo entrou no carro sem responder. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. Nos dias seguintes, ele começou a reparar em outros detalhes. O frasco de remédios na mesa da sala. Antes, estava sempre vazio. Agora, quase cheio. O tom de voz da mãe quando ele perguntava como tinha sido o dia. Antes era curto, cortante. Agora, suave. Às vezes, até animado. E a casa, sempre impecável, mas com algo diferente. Pequenos detalhes, almofadas arrumadas de um jeito novo, cortinas mais abertas, flores no vaso da entrada, coisas que ele nunca tinha pedido, coisas que alguém fazia, por vontade própria. Naquela noite, Murilo chegou em casa mais cedo que o normal. Não avisou, não ligou. Apenas entrou, deixou a pasta no aparador e ficou parado no corredor. Silêncio. Estranhou. Normalmente, quando Glória ainda estava lá,
Ele ouvia algum som. Água correndo. Porta de armário fechando, alguma coisa. Mas nada. Caminhou devagar até a sala. A porta estava entreaberta. Espiou e viu. Glória estava lá, mas não estava limpando. Estava parada no meio da sala, sorrindo. E sua mãe estava com os braços levantados, mexendo, como se estivesse dançando. Não havia música. O som estava desligado, mas elas se moviam. Murilo sentiu algo estranho no peito. Não era raiva, não era medo, era confusão e talvez um pouco de culpa, porque naquele momento percebeu algo que deveria ter percebido há muito tempo. Sua mãe não estava doente, estava abandonada, e aquela mulher que ele mal conhecia estava fazendo algo que ele nunca soube fazer. Estava dando atenção. Ele recuou antes que elas percebessem, subiu para o quarto, sentou na beira da cama e, pela primeira vez em anos, se perguntou: quando foi a última vez que eu realmente olhei para a minha mãe? Mas a dúvida continuava. O que mais estava acontecendo ali? E se todo mundo estivesse certo e ele estivesse sendo ingênuo? No dia seguinte, tomou uma decisão. Ia voltar para casa mais cedo de novo. Sem avisar, só para ter certeza. Murilo saiu do escritório às 3 da tarde. Não avisou ninguém. Não deu explicações. Apenas pegou as chaves, entrou no carro e foi direto para casa. A cabeça fervilhava. As palavras de Dona Clara, os detalhes que ele tinha notado, a cena que viu no dia anterior, tudo misturado, tudo confuso. Ele precisava saber o que aquela mulher estava fazendo com sua mãe. Estacionou o carro na garagem, desligou o motor, ficou ali por alguns segundos, apenas respirando. Então saiu. Fechou a porta devagar. Entrou pela lateral da casa sem fazer barulho. O corredor estava vazio, silêncio. Mas então ouviu. Música, baixa, suave, vindo da sala. Murilo parou. Apertou os punhos e caminhou devagar até a porta. Espiou pela fresta e congelou. Glória estava no meio da sala, dançando. Não era nada exagerado. Não era nada ensaiado. Apenas movimentos simples, leves, acompanhando a melodia que tocava no aparelho de som. Mas não era isso que o deixou parado. Era a mãe. Odete estava na cadeira de rodas, mas não parecia a mesma mulher que ele conhecia. Ela sorria, um sorriso largo, verdadeiro, cheio de vida, e se movia. Os braços subiam e desciam no ritmo da música. Os pés balançavam. O corpo inteiro acompanhava a melodia, mesmo sentada, mesmo com dor. Ela não tentava levantar. Não podia, mas dançava e ria como Murilo não via há anos. Glória girou leve e pegou as mãos de Odete. Levantou os braços dela com cuidado, guiando o movimento. E Odete seguiu, sem resistir, sem reclamar, apenas vivendo. Murilo sentiu algo estranho apertar o peito. Não era raiva, não era medo, era outra coisa, algo que ele não sabia nomear. E então, Glória o viu. Parou no meio do movimento. O sorriso sumiu. O rosto ficou pálido. Odete percebeu a mudança. Virou a cabeça. E viu o filho parado na porta. O sorriso dela também desapareceu. Glória abaixou os braços devagar. Deu um passo para trás. Respirou fundo. Senhor Murilo, eu posso explicar. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, olhando, processando. A música ainda tocava ao fundo, mas agora parecia alta demais, invasiva. Glória foi até o aparelho e desligou. Apertou as mãos nas costas. Odete baixou o olhar. As mãos tremiam sobre o colo. Glória se virou para Murilo. A voz saiu baixa, mas firme. Eu sei que não era para fazer isso. Eu sei que fui contratada só para limpar. Mas eu só queria... Ela parou. Não sabia como terminar a frase. Murilo deu um passo para dentro da sala. Depois outro.
Parou a alguns metros das duas e finalmente falou. Quanto tempo? Glória piscou, confusa. Como? Quanto tempo vocês fazem isso? Ela hesitou. Algumas semanas, senhor. Murilo olhou para a mãe. Odete continuava de cabeça baixa, envergonhada, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Ele respirou fundo, e então algo mudou no rosto dele. A tensão nos ombros diminuiu, a mandíbula relaxou, e ele se aproximou. Puxou uma cadeira, sentou-se na frente da mãe. Odete levantou os olhos surpresa. Murilo ficou em silêncio por alguns segundos, apenas olhando para ela, realmente olhando, e pela primeira vez em anos a viu. Não como uma responsabilidade, não como um problema a ser resolvido, mas como sua mãe. Por que você nunca me contou? Ele perguntou, a voz mais suave do que Glória esperava. Odete abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Contar o quê? Que você precisava disso. Ela desviou o olhar. Você estava sempre ocupado, sempre longe. Murilo sentiu a culpa apertar mais forte. Eu sei. O silêncio voltou, mas dessa vez não era desconfortável. Era verdadeiro. Glória permaneceu parada no canto da sala. Não sabia se deveria sair, se deveria falar, se deveria fazer alguma coisa. Murilo se levantou, olhou para ela e disse algo que Glória nunca esperou ouvir. Obrigado. Ela piscou, confusa. Senhor? Obrigado. Ele repetiu. Por fazer algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Glória não soube o que dizer. Murilo respirou fundo e então fez a pergunta que mudaria tudo. Você aceitaria cuidar oficialmente da minha mãe? Glória arregalou os olhos. Eu não sou cuidadora profissional, senhor. Eu sei. Ele interrompeu. Mas o que você fez por ela, nenhuma profissional conseguiu. Ele fez uma pausa. Vou dobrar seu salário. E você pode organizar a rotina como quiser. Só continue fazendo isso. Glória olhou para Odete. A senhora tinha os olhos marejados. E então assentiu. Eu aceito. Murilo relaxou os ombros. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha feito a escolha certa. Mas ainda havia algo que ele precisava entender. Como aquilo tinha acontecido. Como uma empregada doméstica conseguiu algo que anos de medicina não resolveram. No dia seguinte, Murilo acordou mais cedo. Preparou café. Sentou-se à mesa da cozinha e esperou Glória chegar. Quando ela entrou, às 7 em ponto, ele estava lá. Glória parou na porta, surpresa. Bom dia, senhor. Bom dia, ele respondeu. Senta, preciso conversar com você. Ela hesitou, mas obedeceu. Murilo empurrou uma xícara de café na direção dela. Glória aceitou, sem entender. Ele respirou fundo. Sobre ontem, eu falei sério, mas preciso que você entenda uma coisa. Glória baixou o olhar. Senhor? Não quero que você vire funcionária 24 horas, ele disse firme. Não quero que você durma aqui. Não quero te sobrecarregar. Ele fez uma pausa. Só quero que você continue fazendo o que já faz. A música, a companhia, a presença. E se precisar de ajuda com outras coisas, banho, remédios, médico, a gente contrata alguém para isso. Você não vai fazer tudo sozinha. Glória levantou os olhos. O senhor confia em mim? Murilo assentiu. Confio, porque você viu minha mãe, e isso ninguém mais fez. Glória sentiu algo apertar no peito. Então eu aceito, disse, firme. Mas com uma condição. Murilo franziu a testa. Qual? Se a senhora Odete não quiser mais dançar, a gente para. Sem forçar, sem pressão. Murilo relaxou os ombros e, pela primeira vez, sorriu de verdade. Combinado. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Então Murilo tirou um envelope do bolso e colocou sobre a mesa. Seu novo salário,
Começa hoje. Glória olhou para o envelope. Não abriu. Apenas assentiu. Obrigada, senhor. Não, ele disse. Obrigado você. Glória levantou-se, pegou o envelope e foi para a sala. Odete já estava acordada, sentada na cadeira, olhando pela janela. Quando viu Glória, sorriu. Bom dia. Bom dia, senhora Odete. A idosa olhou para ela com curiosidade. O que meu filho queria? Glória sorriu. Ele só queria ter certeza de que eu vou ficar. Odete respirou aliviada. E você vai? Vou. A senhora estendeu a mão. Glória segurou. Então coloca aquela música. Odete pediu com um brilho nos olhos. A que você gosta? Glória foi até o aparelho, escolheu a canção e ligou. A música preencheu a sala e as duas começaram a dançar, como sempre faziam, mas agora sem medo, sem esconder, porque finalmente alguém tinha visto. 3 meses depois, a casa era outra. Não havia reforma, nenhuma mudança física, os mesmos móveis, as mesmas paredes, o mesmo jardim visto pela janela, mas tudo era diferente. A música voltou a fazer parte daquela rotina. Não era mais escondida, não era mais um segredo, tocava todos os dias, baixa, suave, preenchendo os espaços vazios. Glória não limpava mais como antes. Agora, passava a maior parte do tempo com Odete. Conversavam, riam e dançavam, sempre dançavam. Odete continuava na cadeira de rodas. A dor não tinha sumido. Alguns dias eram piores que outros, mas agora ela se movia, mexia os braços, os pés, o corpo inteiro, no ritmo que a dor permitia. E nos dias bons até tentava levantar, só por alguns segundos, apoiada em Glória, sem forçar, apenas tentando, porque agora ela tinha motivo. Murilo começou a voltar para casa mais cedo, não todos os dias, mas 2, 3 vezes por semana. Às vezes, chegava e encontrava as duas dançando na sala. Outras vezes, sentadas no sofá, conversando baixo. No início, ficava na porta, apenas observando, com medo de quebrar aquele momento. Mas um dia, Odete o viu parado ali e chamou. Vem, filho, senta aqui. Murilo hesitou, mas obedeceu. Sentou-se ao lado dela. Glória sorriu e saiu discretamente, deixando os dois sozinhos. Odete pegou a mão dele, apertou devagar. Obrigada, ela disse, a voz suave. Murilo franziu a testa. Por quê? Por ter voltado. Ele sentiu a garganta apertar. Eu deveria ter voltado antes. Odete balançou a cabeça. O importante é que você está aqui agora. E pela primeira vez em anos, eles conversaram. De verdade, não sobre médicos, não sobre remédios, não sobre a casa ou o dinheiro. Conversaram sobre a vida, sobre memórias, sobre coisas pequenas que Murilo achava que tinha esquecido. E percebeu que não tinha. Apenas tinha parado de olhar. A rotina mudou. Glória cuidava de Odete durante o dia. E quando Murilo chegava, sentava ao lado da mãe. Às vezes, só para estar ali. Às vezes para conversar, às vezes para ouvir as histórias que ela contava, histórias de quando ele era criança, de quando o pai ainda estava vivo, de quando a casa era cheia de som, de vida, de gente. E Murilo entendia agora o que tinha se perdido. Não foi a saúde da mãe. Não foram as pernas que pararam de funcionar direito. Foi a presença, a conexão, a vida. E Glória tinha devolvido isso, não com tratamentos, não com técnicas, não com promessas de cura, apenas com presença. Um dia Murilo chegou em casa e encontrou algo diferente. Odete estava de pé, apoiada em Glória, segurando firme nos ombros dela, os pés no chão, o corpo tremendo um pouco, mas de pé. Murilo congelou na porta. Glória ouviu e sorriu. Ela quis tentar, disse calma. Eu disse que podia esperar. Mas ela insistiu. Odete virou o rosto na direção do filho e sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de orgulho.
Olha só, ela disse, a voz falhando. Ainda consigo. Murilo sentiu os olhos arderem, mas não desviou o olhar. Você sempre conseguiu, mãe. Odete deu um passo, pequeno, doloroso, mas um passo, depois outro. Glória segurava firme, não deixava cair, mas também não carregava, apenas apoiava. Odete deu mais 3 passos e parou, respirou fundo. Doía, claro que doía, mas doía de um jeito vivo. Chega por hoje, Glória disse suave. Odete assentiu e deixou-se ser guiada de volta para a cadeira. Quando sentou, estava ofegante, suada. Mas sorrindo, Murilo se aproximou, ajoelhou-se ao lado dela. Você está incrível. Odete riu, fraco, mas verdadeiro. Eu estou viva, ela corrigiu. E era verdade. Nos meses seguintes, a casa deixou de ser silenciosa. Havia risadas, havia música, havia vida. Odete não voltou a andar sozinha. Talvez nunca voltasse. A dor não tinha desaparecido. Ela não estava curada. Só estava reaprendendo a existir dentro do que o corpo permitia. Mas isso não importava mais. Porque a cadeira de rodas deixou de ser uma prisão e se tornou apenas uma cadeira. Glória continuou ali, não como empregada, não como cuidadora, mas como parte daquela casa. E Murilo aprendeu algo que nenhum dinheiro tinha ensinado, que presença não se compra, que cuidado não tem preço, e que às vezes o que a gente mais precisa não é técnica, é alguém que veja a gente como gente. A empregada não curou a dor, apenas devolveu algo que ninguém tinha tratado, a vontade de viver. E isso mudou tudo.